Aí, vamos falar agora do tempo verbal, fazendo a continuação daquele outro vídeo que eu tinha feito hoje sobre o verbo, né? Então vamos falar sobre o tempo. Primeiramente, quero que vocês analisem essas duas frases. Disse adeus aos pais e partiu com a caravana. Este é aquele com quem estudarei de agora em diante. Então, observe que cada uma das formas verbais destacadas transmite uma noção temporal diferente. Na primeira frase, as formas verbais disse e partiu se referem a fatos que já aconteceram. Por exemplo, disse adeus aos pais e partiu com a caravana. Isso aí é uma coisa que já aconteceu. Aí é aquela pessoa que eu estudarei de agora em diante. É uma coisa que vai acontecer daqui para frente. Ó. Na segunda forma verbal se refere àquilo que ocorre no momento em que se fala, enquanto a forma viverei, a forma estudarei se refere a um fato que ainda vai acontecer. Assim, os verbos dizer e partir estão no pretérito, também chamado de passado, disse e partiu, e o verbo ser está no presente. E o verbo estudar no futuro. Estudarei. O verbo apresenta flexões do tempo nos modos indicativos e subjuntivos. Então vamos mais adiante. Flexões de tempo do modo indicativo. Os tempos do modo indicativo são presente, expressa uma ação que está acontecendo agora. Nós estudamos aqui, é um exemplo, né? Que não está nesse livro que eu estou estudando. Pretérito, que tem nessa forma tem duas divisões. Pretérito perfeito e pretérito imperfeito. Pretérito perfeito, o que a gente fala? Eu gravei um vídeo ontem. Gravar é uma forma que transmite uma ideia de uma ação completamente concluída, né? Eu gravei um vídeo ontem, então já concluí, já gravei, já tá em algum lugar, já tá no YouTube, sei lá. Então é uma forma. Pretérito imperfeito é aquilo que transmite a ideia de uma ação habitual ou que continua ou que vinha acontecendo, mas foi interrompida por outra. Vamos ver aqui. Eu sempre criava. Vamos ver um exemplo. Eu sempre gostei de jogar futebol. Então, uma coisa que já vinha acontecendo e aconteceu no passado e já vem acontecendo, né? Uma ação habitual. E por. Não, eu sempre gostava de jogar bola. E que foi interrompido por algum. Foi interrompido por algum motivo, né? Por exemplo, no passado, nós sempre fechávamos a rua para poder brincar. Isso é uma coisa que acontecia no passado. Agora, isso acontece, provavelmente não, porque foi uma ação interrompida. Isso que dá essa diferença entre essas duas formas do pretérito. E também tem o pretérito mais que perfeito, né? Desculpa que eu esqueci de citar. Que expressa a ideia de uma ação ocorrida no passado, mas anterior a outra ação, também no passado. Então, quando ele saiu, nós fizemos uma festa. Não, quando ele saiu, eu já fizeram a minha lição. É um exemplo que está do livro aqui, que eu tirei do livro porque eu não estava conseguindo pensar. Né? Futuro. Já sabem o que é, né? Não tem muita dificuldade nisso. Só lembrando que isso aí subdivide-se em futuro do presente, que expressa a ideia de uma ação que ocorreu no tempo futuro. Por exemplo, eu serei médico. É uma forma. Eu irei à praia amanhã. Eu irei ao shopping amanhã. Sei lá. Eu farei a prova amanhã. Isso é o futuro e futuro do pretérito. Eu faria a prova se eu não tivesse perdido a inscrição do Enem, por exemplo. Isso é uma forma do futuro do pretérito. Inclusive aí
existe aquela condição, né? Você tem que colocar a... No caso, a gente, por enquanto, a gente vai chamar de partícula, né? Mas é uma conjunção que passa a ideia de condição, né? Então, que é uma ação que ocorreria se não tivesse acontecido determinada condição para ela ser impedida. Isso aí também acho que não tem muita dificuldade, não. Então, vamos avançar aí. Vamos falar sobre as flexões do tempo no modo subjuntivo. Os tempos do modo subjuntivo são presente, indica o fato incerto no presente ou um desejo, sendo empregado normalmente depois de expressões como convém, que é necessário, que é possível que, tomara que, talvez. Talvez eu faça um curso de inglês este ano. Também pode ser usado isso, né? É uma coisa incerta. Que pode se exprimir um desejo, né? Por isso que eu tinha, naquele vídeo anterior que eu tinha feito, há pouco tempo, eu falei que era necessária sempre a partícula que eu, mas também pode ser o talvez também, né? Só estendendo um pouquinho mais esse conceito. Convém que, é necessário que, é possível que, tomara que, é uma das expressões usadas que, por essas expressões, a gente identifica se é subjuntivo ou indicativo, né? Pretérito imperfeito indica um fato incerto ou improvável, um fato que pode ter ocorrido mediante certa condição. Se ele estudasse para o futuro estudaria mais. Então, é um exemplo que eu posso usar uma condição aqui. Aquilo que eu falei naquele vídeo, né? Tem sempre no subjuntivo, tem... Vocês podem ver pelas expressões se ele, que ele, ou que mais alguma outro pronome. Futuro expressa a ideia de um acontecimento possível no futuro. Quando o homem chegar em Marte, ele será... ele poderá estudar sobre outras formas de vida. É só um exemplo, sei lá, que eu estou usando, que eu não estou tirando do livro, né? Então, é uma forma que a gente pode expressar essa ideia, né? Sempre lembrando que isso aí, subjuntivo, é uma coisa meio incerta, né? Então, por isso que a gente tem que usar essas certas expressões. Quando, se, talvez. E agora vamos falar sobre a voz do verbo. A voz do verbo indica o tipo de relação que o sujeito mantém com o verbo. São três as formas do verbo, as vozes do verbo, desculpa. Ativa, o sujeito pratica ação verbal e por isso é um sujeito agente. Por exemplo, a empresa do meu tio, que é o sujeito agente, comprou todas as casas velhas da vila. Então, essa daí, o restante é ação verbal, né? A voz passiva, o sujeito sofre ação expressa pelo verbo e por isso é um sujeito paciente. Há dois tipos de passiva, né? Que a gente pode analisar, que é analítica, formada pelo verbo ser ou estar mais o particípio do verbo principal. Todas as casas velhas da vila foram alugadas pela empresa ou foram compradas pela empresa, um exemplo que não está no livro. É o sujeito paciente, já que ele não faz ação, ele sofre ação, que é todas as casas velhas da vila, é o sujeito paciente. Foram compradas, verbo ser mais o particípio. Foram, verbo ser, compradas é o particípio, pela imobiliária do meu tio. E a voz sintética, que é o quê? Formada pelo acréscimo de pronome apassivador, ou seja, que faz a ação ficar passiva, né? Normalmente em frases nas quais o verbo procede do sujeito paciente. Alugaram-se todas as... Vamos usar outro exemplo. Destruíram-se todas as casas velhas da vila. Então, destruíram-se é um pronome apassivador. Então, é sempre formado por esse pronome que a gente vê, né? Todas as casas velhas da vila é o sujeito paciente. E reflexiva, o sujeito pratica e recebe a ação verbal. Por exemplo, vamos ver aqui. O sujeito queimou-se com o ferro.
O garoto queimou-se com ferro. É um exemplo que não está no livro. O sujeito agente e paciente porque ele faz ação e sofre ação. E o pronome reflexivo queimou-se. Essa daí acho que não tem muita dúvida não, né? E tal, gente, pela internet aí vocês podem encontrar exercícios para fazer que eu recomendo. E leitura, mais leitura sobre isso, né? Tudo leitura também é bom, né? Mas isso aqui já é um resumo de tudo que vocês precisam saber, né? Que pelo menos é o que eu estudei para fazer as provas assim. É isso que vocês precisam saber. O restante é só exercício, conversar e botar em prática isso, né? Para que isso fique decorado na cabeça de vocês. Então é isso, gente. Esperem o próximo vídeo. Valeu!